sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Oi, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, à nossa aula sobre solubilidade, onde a gente introduziu o conceito de solubilidade, vamos agora aplicar os nossos conhecimentos nas curvas de solubilidade, nada mais são do que gráficos que mostram a solubilidade de substâncias de acordo com a temperatura, Então, vamos lembrar que a gente tem uma solução, onde a gente adiciona um solvente. A esse solvente, a gente adiciona um soluto. Quando esse soluto é adicionado ao solvente e ele se dissolve, temos uma solução, certo? Mais uma vez aqui, ele se dissolveu, então ele é solúvel, certo? Quando a gente não observa solubilidade, a gente diz que esse soluto, é insolúvel. Tudo bem? A solubilidade, como a gente viu, é a capacidade física das substâncias se dissolverem ou não em um determinado solvente. Então, se dissolveu, é solúvel. Se não dissolveu, é insolúvel. Ou, depende também daquela grande quantidade que eu vou adicionar. Até quanto que vai ser solúvel. E é isso que o coeficiente de solubilidade vai me dizer, que o coeficiente de solubilidade ele vai determinar a capacidade máxima que um soluto vai se dissolver em uma determinada quantidade de solvente, ou seja, quanto açúcar aquela minha xícara de cafezinho aguenta até começar a formar aquele corpo de fundo ou precipitado, A água, que cabe naquela xícara, ela aguenta dissolver quanto açúcar? É isso que o coeficiente de solubilidade me dá, a quantidade máxima de soluto que aquela quantidade de solvente pode dissolver, Quando o solvente atinge o seu limite de solubilidade, significa que ele atingiu o seu ponto de saturação, A quantidade de soluto ali é o limite. E uma solução, ela pode ser, só revidando, vamos lembrar, insaturada, quando a quantidade de soluto é menor que o coeficiente de solubilidade, saturada, quando é exatamente, então eu atingi esse limite, ou quando ela pode ser supersaturada, quer dizer que eu ultrapassei esse limite. Esse limite ele pode ser ultrapassado como? Eu adicionei mais soluto que aquele solvente poderia dissolver, mas eu aqueci a solução. E aí eu consegui forçar a solubilidade daquela substância. E sobre a solução supersaturada, eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando um exemplo de como preparar uma solução supersaturada e quando dá para a gente se divertir até com elas, tá bom? As curvas de solubilidade, elas vão representar esses coeficientes de solubilidade ao longo em diferentes temperaturas. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a quantidade de soluto que eu consigo dissolver naquela temperatura. A 100 ml de água, a 20 graus, dissolve uma quantidade de açúcar. Agora, se tiver a 100 graus, eu consigo dissolver naquele mesmo volume de solvente muito mais açúcar, porque quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentar, a capacidade de dissolver aquele soluto. Isso vai acontecer para qualquer solvente, ok? Então, todo o gráfico, toda a curva de solubilidade vai ter a seguinte forma. Então, eu tenho no eixo X embaixo, certo? Então, aqui. A temperatura, desculpa. E aqui, gostei disso, a solubilidade no eixo Y, certo? Então, no eixo X, a temperatura, no eixo Y, a solubilidade. Então, conforme a temperatura aumenta, eu vou ter diversos pontos de solubilidade. Então, vamos ver esses gráficos de verdade, Ainda não. Primeiro, vamos estudar aqui um composto que tem nos laboratórios,
a gente consegue trabalhar com ele, o sulfato de cobre, que é um sal bem azulzinho, e o sulfato de potássio também, que a gente consegue trabalhar, né? O sulfato de cobre, tá ali na forma desse cristalzinho aqui, ele é, opa, deixa eu sair daqui da frente, azul, e ele é solúvel em água. Já o sulfato de potássio, ele é pouco solúvel, que nem está dizendo aqui na indicação. Quando eu adiciono o sulfato de potássio aqui em água, ele dissolve um pouquinho, ainda sobra precipitado, né? Isso na mesma temperatura, os dois. Solvente e água para os dois. O sulfato de cobre é solúvel em água, já o sulfato de potássio não. É isso que eu vou observar. Então, vamos estudar a solubilidade do sulfato de cobre, certo? Então, eu observo aqui que conforme, né, a temperatura aumenta, da esquerda para a direita, ali de 0 até 100 graus, a curva aumenta. Isso mostra alta solubilidade. A solubilidade do sulfato de cobre é uma propriedade física, que nem o ponto de fusão ou ponto de ebulição do sulfato de cobre. Então, quando eu falo da solubilidade, né, de um composto, eu estou falando de uma propriedade específica daquele composto. Então, a solubilidade do sulfato de cobre ela aumenta com a temperatura. E esses gráficos, eles sempre mostram, ó, gramas de sal, no caso ali é o sulfato de cobre, o nosso sal, por 100 gramas de água. Olha esses dois gráficos. Deixa eu sair aqui do meio, né? Aqui só tá a grade, né? E eu tenho o quê? Uma variação de temperatura, certo? No gráfico, a minha desse lado aqui, né? Eu tenho o quê? A solubilidade aumentando e do outro lado eu tenho diminuindo. Tá errado, né? O que a gente tem aqui, o que a gente sempre observa, né? É que a solubilidade ela vai aumentar com a temperatura. Então, o gráfico seguindo essa curva aqui, ó, do segundo gráfico, veja, descendo, então a solubilidade está diminuindo com a temperatura. Então, quando eu aqueço, eu diminuo a solubilidade, isso não vai acontecer. Na verdade, acontece, mas é tão raro que a gente não vai ter um exemplo aqui. Não cabe, não está dentro do nosso escopo, tá? Então, a gente tem que focar nesse exemplo aqui. A solubilidade, ela sempre vai aumentar com a temperatura. É sempre um gráfico que sobe. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, ok? Então, voltando aqui. De novo, a gente tem esse gráfico. Está aumentando, né? Então, com a temperatura, a solubilidade aumenta. E vamos voltar para a nossa soluçãozinha de sulfato de cobre. Olha que bacana. Então, eu tenho aqui 2 frascos, só que agora a água é quente. Então, eles estão na mesma temperatura, olha aqui meu termômetro, mas eu aqueci minha água. O que acontece agora se eu adicionar a mesma quantidade de sal? Olha só, o sulfato de cobre ele dissolveu, que nem ele já dissolvia numa temperatura menor, mas o sulfato de potássio demorou um pouquinho, mas dissolveu, né? Eu aumentei a temperatura, mas e agora eu consegui dissolver, porque a solubilidade ela aumenta com a temperatura, né? Então, sempre que a gente tem uma questão de solubilidade, a gente tem o quê? Um sólido, né? Aqui o nosso sólido, que está sendo dissolvido em um líquido. Então, sempre tem essa estrutura. Sempre para entender uma curva de solubilidade, eu tenho que ilustrar isso na minha mente, tá? Então, a curva de solubilidade, ela está dizendo, vai trazer o quê? Então, eu pesei aqui 100 gramas do meu solvente, ok? E estou analisando em diferentes temperaturas olha aqui a balancinha, quanto de soluto que eu consigo dissolver. Então, eu vou adicionando, dissolveu. A partir da primeira pedrinha que precipita, cheguei no meu limite na minha saturação máxima, né? No meu coeficiente de solubilidade.
Então, parei aqui. Então, essa é a medida. Eu consigo dissolver desse soluto em 100 gramas de solvente apenas essa quantidade. Aí eu vou construir meu gráfico. Aumento ali o fogo, esquento um pouco e vejo quanto que eu consigo adicionar. Ah, agora eu consigo adicionar 40 gramas, mas aumentei a temperatura 10 graus. E vou fazendo cada um desses pontinhos do meu gráfico, né? Então, olha aqui. Gráfico, de novo, né? Temperatura por solubilidade, né? Gramas de sal para cada 100 gramas de solvente, água. E aqui, eu estou desenhando ponto a ponto o experimento que eu fiz. Sulfato de cobre. Então, da temperatura de 0 a 100 graus para o sulfato de cobre e de 0 a 100 graus para o sulfato de potássio. E quais essas gramas? A gente consegue ver que o sulfato de cobre ele é bem mais solúvel, né? Ele está sempre acima. Eu sempre consigo dissolver mais sulfato de cobre do que sulfato de potássio. Tudo bem? Então, vamos ver. É uma pergunta que eu quero que vocês se façam, né? Que é bem trivial fazer nesse tema. É o tipo de análise que eu quero que vocês façam com esses gráficos. A 90 graus, qual que é a solubilidade do sulfato de cobre? Então, pegamos uma régua. Então, aqui, ó, a 90 graus, temperatura no eixo X, eu traço uma reta, né? Perpendicular. E nesse pontinho, que é quando eu encontrei o meu ponto, né? Tracei a 90 graus, encontrei o sulfato de cobre. Então, eu chego aqui até o eixo Y. Cheguei nesse valor aqui, que é mais ou menos 65 gramas, certo? Agora, a 90 graus, qual que é a solubilidade do sulfato de potássio? A curva de 90 graus já está feita. Agora é só traçar a paralela, né? A perpendicular à solubilidade. Vamos traçar ela. Cheguei aqui num valor que é mais ou menos 24 gramas, olhando aqui, né? Esse é o número que eu cheguei. 24 gramas de sulfato de potássio, né? Lembrando que é 24 gramas para 100 gramas de água, ou 100 ml de água, já que a densidade da água é 1, né? Então, pelo gráfico, eu sei que a 90 graus, 65 gramas são solúveis, de sulfato de cobre são solúveis em água, e 24 gramas de sulfato de potássio são solúveis em água. Então, é muito mais sulfato de cobre, que eu consigo dissolver em água, em 100 gramas de água, do que sulfato de potássio, que nem a gente tinha feito naquele experimento, né, que eu simulei para vocês, onde a gente teve mais dificuldade para dissolver, né, o sulfato de potássio, ok? Agora, a solubilidade do sulfato de potássio a 60 graus Celsius. Esse é o exercício que eu quero que vocês façam. Então, deem pause no vídeo e vamos ver se vocês vão conseguir. E aí, quem chegou em 18 gramas? Bate aqui. E é isso, pessoal. Então, a interpretação é bem simples, né? É muito tranquilo a gente fazer a interpretação desses gráficos, mas é muito importante compreender o sentido físico, saber ali o que significam essas gramas, né, de soluto em solvente. Imaginem, né, sempre é um soluto que eu estou dissolvendo e um solvente, né, em um líquido, né, que é o meu solvente. E eu tenho que ver lá se no meu gráfico é a água, geralmente vai ser a água, e entender o que é saturado, insaturado, supersaturado. Não deixem de ver o vídeo que eu vou publicar extra ali na plataforma, né, com um experimento bem bonito para vocês analisarem. Está em inglês, mas é fácil de traduzir intuitivamente as palavras. Vinegar, vinagre, water, água. É mais ilustrativo do que informativo, tá bom? E é isso. Tchau, tchau!